Você já teve ou conhece alguém que tem dor no testículo? A conhecida dor no saco? Então presta atenção nesse vídeo porque é disso que eu vou falar. Dor no testículo agudo, de início recente. Existem várias doenças que têm como sintoma dor no testículo. Isso dificulta o diagnóstico. Se você souber relatar alguns pontos importantes do seu quadro, isso pode ajudar e muito no seu diagnóstico. Então, no que você tem que prestar atenção? Antes de falar dos sintomas, eu preciso explicar um pouquinho sobre o testículo. O testículo, ainda na fase embrionária, quando está formando o bebezinho na gravidez, ele é formado bem próximo do rim. E conforme ele vai se desenvolvendo, o testículo vai migrando em direção à bolsa escrotal, que é o saco. Os vasos que nutrem o testículo, que são a artéria, a veia e os vasos linfáticos, são originados no abdômen. Eles chegam no testículo por uma estrutura que nós chamamos de cordão. A inervação do testículo é a inervação comum à do abdômen. É por essa razão que se você tiver algum problema no testículo, você pode ter uma dor abdominal. E da mesma maneira, se você tiver um problema abdominal, você tem dor no testículo. Todo homem que já tomou uma pancada no escroto sabe do que eu estou falando. A famosa bolada no saco no jogo de futebol é um bom exemplo disso. No começo, a dor fica no saco, mas depois ela evolui para a barriga. Entendido isso, a primeira informação que você deve saber é há quanto tempo você está com dor. Se você não teve nenhum trauma no escroto e de início recente começou a ter dor no testículo e começou a notar que o escroto começou a inchar, isso pode ser um quadro que nós chamamos de escroto agudo. Isso pode ser uma urgência e você tem que procurar uma orientação médica ou no pronto-socorro ou um urologista o quanto antes. Essa dor iniciou de repente e em poucas horas ficou muito intensa, isso pode sugerir uma torção de testículo. Torção de testículo é quando o testículo gira no seu próprio eixo. E o que acontece é que aquele cordão que tem os vasos que nutrem o testículo, ao serem torcidos, param de fornecer sangue para o testículo. E no intervalo pequeno de tempo, o testículo passa a morrer. O quadro clínico mais comum é uma dor de início súbito, que depois de um pequeno intervalo de tempo fica muito intensa e o testículo que está acometido fica mais elevado do que o outro lado. Normalmente também fica inchado. Isso pode ocorrer em homens de qualquer idade, mas é muito mais comum em jovens de 12 a 18 anos. A história típica é de uma dor de início súbito quando esse jovem está dormindo. A explicação disso é que em certas fases do sono nós temos contrações musculares involuntárias. E uma dessas contrações, em quem tem predisposição, pode causar essa volta do testículo, essa torção do testículo no seu próprio eixo. Isso é uma urgência urológica, então você deve procurar o pronto-socorro quanto antes. Normalmente o testículo torcido deixa de funcionar num período de 3 a 6 horas, por isso corra para o pronto-socorro. Você teve febre? O seu escroto está avermelhado e quente? Isso pode sugerir uma infecção no testículo, chamada orquiepididimite. Esse quadro pode dar dor no testículo e inchaço, mas a dor não tem início tão súbito como o caso da torção do testículo. O início é mais gradual, então, ou seja, começou com dor agora, vai piorando lentamente, até que chega uma dor importante. Uma outra característica que é comum na orquiepididimite é a ardência para urinar. Então, é comum você ter infecção no testículo e essa infecção está associada a outras infecções, como infecção urinária, prostatite, que também pode acontecer em conjunto. É importante que você saiba também se você está tendo algum corrimento no canal da urina ou se existe alguma chance de você ter alguma doença sexualmente transmissível. As DSTs também podem causar infecção no testículo, causando esses sintomas. Um ou os dois testículos estão afetados. A maior parte dos quadros de orquiepididimite são causados por bactérias e, nesse caso, é muito comum ter infecção em apenas um testículo. Quando os dois testículos estão acometidos, é mais provável que seja um quadro viral, causado por um vírus. O exemplo mais comum é o da cachumba. Você já deve ter ouvido falar que a cachumba desceu e causou um problema no testículo. Pois é, isso é um quadro de orquite viral que acomete os dois testículos. Os quadros virais acontecem principalmente na infância, enquanto os quadros bacterianos acontecem na idade adulta, depois do início da atividade sexual. Você tem algum abaulamento na região inguinal, a conhecida como bola na virilha? Isso piora quando você faz força? Isso pode ser hérnia. Hérnia é uma das causas de dor no testículo. Você tem que reparar se esse abaulamento que você tem na virilha não piora quando você tosse, quando você pega um peso, quando você vai evacuar ou quando você agacha. E se a sua dor no testículo tem associação com essas ações que eu falei. Uma outra característica comum da hérnia é que da mesma forma que você tem um abaulamento quando você faz força, esse abaulamento desaparece quando você fica em repouso ou quando fica deitado. Você deve saber que esse desconforto no testículo ele pode ainda ficar maior nos casos de hérnia. Em duas situações. Na primeira é quando o conteúdo da cavidade abdominal vai em direção ao escroto, que é o que chamamos de hérnia ingnoescrotal. E no segundo é quando o conteúdo abdominal fica preso no orifício da hérnia, que é o que chamamos de hérnia encarcerada. O que você vai notar nos casos de hérnia encarcerada? Dor e vermelhidão no abaulamento
originado da hérnia e distensão abdominal, muitas vezes com dificuldade de eliminação dos gases e das fezes. Se isso estiver acontecendo, você está com uma suspeita de hérnia encarcerada e, nesse caso, você deve procurar imediatamente o pronto-socorro. Você teve algum problema abdominal recente? Como eu falei, dores abdominais podem dar dor no testículo e dor no testículo pode dar dores abdominais. Dentre os problemas abdominais que podem causar dor no testículo, eu quero destacar 2 deles. O primeiro é pedra no rim. A pedra no rim normalmente dá dor nas costas, bem alto aqui próximo aos pulmões. Mas à medida que o cálculo vai migrando para ser eliminado, essa dor muda de posição. Ela vai para os lados, que a gente chama de flanco, e quando ela está quase na bexiga, ela dói no testículo. Isso é uma dor que confunde com o problema do testículo propriamente dito. Que outros sintomas você deve avaliar que sugerem que a sua dor no testículo tem como causa uma pedra que está saindo? A sua urina pode ficar avermelhada, você pode ter uma dor em cólica, que é uma dor de fortíssima intensidade, mas que é intermitente. Você pode ter vontade de fazer xixi várias vezes por dia. E você pode ter essa dor com essas características que eu falei, que começa nas costas, depois vai para os lados e finalmente vai para o testículo. Um outro problema comum são as viroses intestinais. As viroses intestinais podem ter inúmeros sintomas, mas os mais importantes são dor em queimação no estômago, dor em toda a barriga, distensão abdominal e também podem dar dor no testículo. Uma outra característica que é comum é que a dor abdominal normalmente vem antes da dor no testículo. Então você tem dor abdominal, tem diarreia, tem dor na boca do estômago e depois de alguns dias passa a ter dor no testículo. Como é uma virose intestinal, é muito comum ser transmitido facilmente esse problema. Diante dessa suspeita, o que você deve verificar também é se pessoas ao seu redor estão tendo problemas relacionados a viroses intestinais. Existem muitas outras causas de dor no testículo. O mais importante é que se você está tendo esse problema, preste atenção nos sintomas que eu falei e procure o seu médico, que no caso deve ser o urologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando bem informado ajuda o seu médico a chegar no melhor diagnóstico e no melhor tratamento. Você sabia que uma das medidas mais simples que podem aliviar o seu desconforto, dor testicular causada por uma infecção é usar uma cueca apertada? É o que se sabe é que quando levanta o testículo, nos casos que tem suspeita de infecção, a dor fica menor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. E se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.